Toda a história de um país é moldada por eventos históricos únicos que ocorrem em momentos específicos. O Brasil, um país com uma rica herança cultural e uma diversidade geográfica única, foi descoberto pelos portugueses em 1500, resultando em séculos de influência portuguesa em sua língua, cultura, economia e governo. No entanto, o que aconteceria se o Brasil tivesse sido descoberto pelos ingleses em vez dos portugueses? Como seria o Brasil se a história tivesse tomado um rumo diferente se os britânicos tivessem estabelecido uma presença colonial no país sul-americano? Neste artigo, exploraremos essa hipótese intrigante e imaginaremos como o Brasil poderia ter sido afetado se tivesse sido descoberto pelos ingleses. Língua oficial. A língua oficial do Brasil seria o inglês, com influência britânica na linguagem, vocabulário e pronúncia. O português provavelmente não seria amplamente falado ou poderia ser uma língua minoritária. Colonização. Os ingleses provavelmente estabeleceriam colônias britânicas no Brasil, seguindo seu padrão de colonização em outras partes do mundo, com uma presença colonial mais forte e influente. As áreas urbanas poderiam ser desenvolvidas com infraestrutura britânica, como arquitetura, sistemas de transporte e estilo de vida. Economia. A economia do Brasil poderia ter se desenvolvido de forma diferente, com foco na indústria manufatureira e no comércio, seguindo o modelo britânico. A mineração, a indústria têxtil e a manufatura de bens de consumo poderiam ter sido setores-chave da economia brasileira, ao contrário da exploração em mercado agrícola como ocorreu sob o domínio português. Política. O sistema político do Brasil poderia ser uma monarquia constitucional, com uma monarquia sob influência britânica, ou uma democracia parlamentar, com um sistema político baseado no modelo britânico. A estrutura política, os partidos políticos e os processos eleitorais poderiam ter características britânicas. Cultura. A cultura brasileira seria influenciada pela cultura britânica, com impactos na literatura, nas artes, na religião e nos costumes. O futebol, por exemplo, poderia não ser tão popular, já que o futebol é uma paixão brasileira que tem suas raízes na cultura portuguesa. Educação. O sistema educacional brasileiro poderia ter sido influenciado pelo sistema educacional britânico, com um foco na educação formal, nas universidades e na formação profissional, seguindo o estilo britânico de ensino. Infraestrutura. A infraestrutura do Brasil poderia ter sido desenvolvida de forma diferente, com influência britânica em estradas, ferrovias, portos e telecomunicações. O país poderia ter uma rede de transporte mais desenvolvida, seguindo os padrões britânicos. Relações internacionais. O Brasil poderia ter tido relações internacionais diferentes, com alianças políticas e econômicas mais próximas com países de língua inglesa, como o Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, em vez de países de língua portuguesa. População. A composição da população brasileira poderia ter sido diferente, com menos influência africana e indígena, que foram marcantes na formação da cultura e da identidade brasileira. A imigração britânica também poderia ter sido mais significativa, com uma população mais diversificada em termos de origens étnicas. Desenvolvimento tecnológico. Sob influência britânica, o Brasil poderia ter experimentado um desenvolvimento tecnológico diferente, com inovações e avanços tecnológicos específicos da cultura britânica, o que poderia ter impactado diferentes setores da sociedade e da economia brasileira. Concluindo, é fascinante imaginar como seria o Brasil se tivesse sido descoberto pelos ingleses em vez dos portugueses. Certamente, a língua oficial, a colonização, a economia, o sistema político, a cultura e as relações internacionais do país teriam sido profundamente diferentes sob a influência britânica. No entanto, é importante lembrar que a história é complexa e é impossível prever com certeza absoluta como as coisas teriam se desenrolado em uma realidade alternativa. A descoberta do Brasil pelos portugueses foi um marco histórico fundamental na formação do país como o conhecemos hoje, com sua língua, cultura e identidade únicas. A especulação sobre como o Brasil poderia ter sido sob o domínio britânico é um exercício interessante de imaginação,
mas a realidade é que o curso da história tomou seu próprio caminho. E o Brasil é um país com uma história e identidade rica e diversificada moldada por seus eventos históricos únicos.